Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem? Estão gostando do cursinho de resolução de questões? Eu estou adorando, gente, eu estou adorando aqui. E assim vamos nos familiarizando com o tipo, com o jeitão da prova. Vamos em frente, não temos tempo a perder, porque aqui é corpo fechado, aqui é peito de aço, meus amigos. Vamos em frente, vamos para de número 16, que diz o seguinte: Pedro Peralta, advogado, foi preso em flagrante. Opa, foi preso em flagrante, sendo-lhe imputada a suposta prática de delito de lesão corporal grave, gente. Que loucura, hein? Puxa vida, lesão corporal grave, ocorrida após discussão sobre política, que se desenrolava no clube em que é sócio. No que se refere ao auto de prisão em flagrante, a primeira coisa que eu tenho que ver, ele foi preso, ele estava advogando? Ele estava advogando? Estava advogando? A resposta é não. Se ele não estava advogando, acorre membro da OAB? Acorre membro da OAB? Sabemos que não. Por quê? Não ocorre um membro da OAB, uma vez que ele foi preso porque numa briga lá, uma discussão sobre política. Agora, ele foi um ato da vida civil. Um ato da vida civil, tá? Então, o que deverá ocorrer? A autoridade deverá comunicar a OAB, exatamente. A autoridade deverá comunicar a OAB. Quem quiser anotar, está no artigo 7º, inciso 4, que fala sobre as prerrogativas do advogado. Artigo 7º, inciso 4 do Estatuto da Advocacia e da OAB. Vamos enfrentar então as assertivas? Vamos lá, meus amigos, vamos lá, vamos fortes. A lavratura do auto de prisão em flagrante observará as formalidades previstas na Lei de Proteção Nacional. Pera aí, pessoal, que porcaria que é essa aqui? Ó, não tem nada de lei de proteção nacional nenhuma. Sabe qual é a lei que vai ter que se basear? Lei 8906 de 94. Que lei que é essa? O Estatuto da Advocacia e da OAB, meu amigo, tá? Não tem nada de lei de proteção nacional, coisa nenhuma, pois política é assunto de elevada seriedade, não que não seja, né? Mas no caso é o advogado aí que foi preso. Não são exigidas formalidades decorrentes da condição de advogado. São ou não são? São sim, são exigidas. Portanto, está totalmente errado aqui, pois a prisão se deu por fato não relacionado ao exercício da advocacia. Mas repito a vocês, por mais que a prisão tenha ocorrido num ato da vida civil, tem que respeitar as prerrogativas, tá? Mas sim uma briga no clube em razão de diferença política. Porcariada, totalmente equivocada a letra A. Vamos então analisar a B. A lavratura do auto de prisão em flagrante deverá invariavelmente ocorrer na presença de representante da OAB sob pena de nulidade do ato. Isso aqui só estaria certo se o ato que ele perpetrou estivesse advogando. Eu tenho um exemplo triste para dar. Aquela advogada lá de Duque de Caxias, né? Que ela queria que constasse na ata uma situação e o juiz leigo não colocou na ata. Ela falou: eu exijo, a senhora vai presa. E prenderam a advogada, algemaram. Foi uma coisa horrível. Espero que nunca mais aconteça no nosso país uma cena triste daquelas. Mas ela estava advogando. Ali sim, o auto de prisão se deu na presença de representante da OAB. Agora, neste caso aqui, que foi uma briga no clube, não precisar ter representante para a OAB, não precisa. O que deverá ocorrer? No caso dessa questão aqui, não é nada disso, mas sim a comunicação à OAB. Sim ou não? Claro, pessoal. Comunicação à OAB. Por quê? Porque existe a condição de advogado e o artigo 7º, inciso 4, protege o advogado. Letra C. A prisão em flagrante de Pedro Peralta deverá ser objeto de... Opa!
comunicação expressa à seccional da OAB. Está certo ou está errado? Está absolutamente certo até aqui. Não sendo exigida, neste caso, a presença de representante da OAB para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Meus amigos, está absolutamente certa a resposta. A letra C é a letra da lei. As prerrogativas do 7º diz exatamente isso, que a prisão em flagrante do advogado deverá ser objeto de comunicação expressa para a OAB, não sendo exigido, portanto, a presença de representante para o auto de prisão em flagrante. Está certinho, tomara que caia na nossa prova isso. E a letra D? Por que será que está errada a letra D? Vamos analisar isso. A lavratura do auto de prisão em flagrante deverá ocorrer na presença de representante da OAB, sim ou não? Nesse caso, não. Por quê? Porque não era um ato que ele estava advogando, em que pese ele ser advogado, ele estava cometendo um ato da vida civil. Deverá haver comunicação expressa à OAB. E, não obstante a falta, segundo o entendimento jurisprudencial do STF, não constitui nulidade, mas mera irregularidade que pode ser suprida mediante comunicação ao Conselho Federal, à Caixa de... Gente, que loucura! Isso aqui é uma maluquice, não tem nada a ver, isso aí está uma loucura. Vamos ver se a gente acertou, atenção. Opa, absolutamente certo aqui essa questão das prerrogativas. Não temos tempo a perder, vamos em frente, vamos falar sobre a questão aí do nossa questão de número 17. O que que diz aqui? Diante da abertura de vaga para compor o 5º Constitucional, opa, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Opa, é o TJ da onde? Do Rio de Janeiro, né? O advogado Ricardo Coração de Leão, não, de frango, né? Deseja concorrer e, portanto, deverá ter os seguintes requisitos. Meus amigos, esse assunto é um assunto interessante, um assunto que temos que saber para a nossa prova, a questão do 5º Constitucional. O que que acontece? 1/5 da composição dos tribunais aqui no Brasil, eles têm na sua composição membros que vêm do Ministério Público e membros que vêm da OAB. Eu estou dizendo a vocês que vai ter advogado, que vai virar desembargador sem ter feito concurso. Mas pode sim. Desses casos, a OAB faz a lista sextupla. A OAB escolhe 6 advogados, leva a lista sexta para o tribunal. O tribunal escolhe 3, vai lá, vai ter a votação no tribunal, vão escolher 3 advogados, vão levar para quem? Para o governador da seccional do Rio de Janeiro, então, do governador do estado do Rio de Janeiro, que vai escolher quem vai ser o novo desembargador. Mas e aí? Perguntam os senhores, quais são os requisitos para que eu possa participar desse certame? E o primeiro deles, eu digo que é a única vez que você vai ter que marcar um lapso temporal tão grande, 10 anos. 10 anos. Na prova, a única vez que tem que marcar 10 anos é isso. Por quê? Porque é um tempo suficiente para que o advogado tenha uma história de vida, porque vai ser um bom julgador aquela pessoa que tem experiência para ter um discernimento com mais serenidade. É por isso que a gente exige aí 10 anos de exercício profissional. Já pensou? Você ingressa na OAB como advogado, daí 6 meses depois se vira um desembargador. Está muito cedo, né? Você está muito jovem para isso. Então, é a única vez que pediremos aí um lapso temporal dessa envergadura, 10 anos. E o que mais? Vamos anotar. Eu tenho que ter 10 anos de inscrição ativa na OAB. E o que mais? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não posso ser uma pessoa que foi condenada criminalmente. Então eu vou lá no distribuidor criminal,
e peço lá para o distribuidor, faz uma certidão minha, aí tem alguma coisa, ó, não tem nada, doutor, você nunca foi condenado, aqui está com a fichinha limpa, então me dá aqui que eu vou levar lá a reputação ilibada, notório saber jurídico e 10 anos. E aí tem a pegadinha. Qual que é a pegadinha? Se eu quero concorrer no 5º constitucional, eu não posso estar investido aonde? Num cargo na OAB. Não dá. Não dá. Se eu fui presidente no triênio, já não vai dar. Por mais que eu saia, porque nesse triênio, como eu já fui presidente, fui eleito, eu estou fora. Então, se eu quero concorrer na OAB, pela OAB para a lista sextupla do 5º constitucional, eu não posso ter cargo nenhum. Tá? Então, quando cai na prova, eles colocam lá, puxa, a Lucrécia, ela é tão ilibada, ela tem um notório saber jurídico, tão que ela é a tesoureira da OAB. Falam, isso é pegadinha, não me venha com essa, não me venha de La La Land. Vamos então enfrentar aqui as assertivas. Vamos lá, quais são os requisitos? A letra A nos diz o seguinte, notório saber jurídico, ok. E reputação ilibada. Opa, tá certo, hein? Tá certo. A ponto de ser conselheiro da OAB. Tá certo, né? Tá certo? Nada. Tá errado, pessoal. É a pegadinha desse jeito mesmo que eles fazem. Notório saber jurídico precisa, reputação tem que ser ilibada, mas eu não posso ser conselheiro da OAB. Letra B. Reputação jurídica ilibada. Reputação jurídica ilibada, tá errado isso aqui, na reputação ilibada é a reputação da gente como cidadão, né? E 6 anos da advocacia, 6 anos da advocacia, pelo que eu sei, até onde eu estudei, tem que ter 10 anos da advocacia, né? Olha C, carta de apoiamento de 6 seccionais. Para que eu preciso isso aqui? Se eu quiser ser presidente do Conselho Federal, né? Para ser presidente do Conselho Federal, eu tenho que ter a carta de apoiamento de 6 seccionais, mas não para participar da lista sextupla, né? Reputação ilibada, notório saber jurídico, não é cultural, não. E não estar num cargo admissível ad nutum, isso aqui é bobeira, pessoal. Isso aqui é para a eleição da seccional, que eu não posso estar num cargo admissível ad nutum. Então, essa C está totalmente furada, né? Vamos ver o que temos aqui na letra D. Notório saber jurídico, ok. Reputação ilibada, ok. 10 anos de exercício de advocacia, ok. Não podendo, para tanto, estar investido em cargo na Ordem dos Advogados do Brasil, ok. Totalmente certa a letra D. A letra D tá bonita, hein? Vamos ver se está certo. Eba, que beleza! Vamos em frente, não temos tempo a perder. Vamos agora falar aqui da questão de número 18. O que nos diz essa questão? Vamos lá. Segundo dicção do Código de Ética da Advocacia, é vedado ao advogado instalar outdoors pela cidade. Isso está certo, hein? Está certíssimo. Não posso instalar outdoor pela cidade. Eu posso colocar uma placa indicativa do meu escritório. A placa do meu escritório eu posso sim colocar, né? Até caiu uma vez, olha, é uma placa do escritório, era uma placa luminosa. Pode ser desde que seja discreta, não tem problema nenhum com o número da OAB, né? Tampouco não pode o profissional, tampouco assiste o profissional, o advogado, confeccionar panfleto. Posso? Também não posso fazer isso, né? Visando distribuí-los à população, em especial nos arrabaldes da agência do trabalhador. Por que algum advogado ladino faz isso, hein? Por quê? Porque quem vai na agência do trabalhador buscar emprego foi mandado embora. É uma açãozinha trabalhista ambulante, né? Ladina, não faça isso, não pode. O advogado Joel da Silva assim procedeu. E vai responder processo disciplinar. Ele vai lá no Tribunal de Ética, vai se entender com o Tribunal de Ética. E olha aqui, em que pese as dicas que seu colega de profissão, conselheiro da OAB,
disse para não proceder da forma narrada, mas que lazarento, né? Diante da hipótese, no caso de análise por parte do Tribunal de Ética, que seja julgado procedente, é correto afirmar qual seria a sanção disciplinar a se aplicar para esse colega. Só tem um jeito de saber. Só tem um jeito. Qual é o jeito? Aplicar o famigerado fique-frique. Sem o fique-frique aqui a gente não vai acertar. O que é o fique? O fique é a exclusão. A exclusão é o fique. E o frique é a suspensão. Suspensão. Pessoal, por que eu fiz o símbolo do dinheiro quando eu escrevi suspensão? Porque sempre que o advogado pegar o dinheiro do cliente, que ele se locupletar, que ele recusar em prestar contas do direito do dinheiro do cliente, que ele pegar uma quantia ilícita para qualquer fim, é dinheiro, é suspensão. Vamos começar pela exclusão. Daí tem gente que fala, professor, como é que eu vou lembrar que é fique-frique, né? É só lembrar da musiquinha. Ele está de olho no fique-frique dela. Ele está de olho no fique-frique dela. Ai, não gosto dessa música. Como é que é a outra mesmo? É, isso me dá fique-frique nervoso, fique-frique nervoso. É gostosa essa música, né? Ai, é duas porcaria. É, mas só tem as duas, né, gente? Então aí, vamos com essa mesma, né? Elas são boas, assim, para lembrar o que a gente precisa. O que é o F? Falsa prova para ingresso na OAB. Lazarento não tinha condições de estar na OAB e ele falsificou a prova. Cretino, canalha, vai ser excluído da OAB, Lazarento, né? E o que é o I? O I é inidoneidade. Inidoneidade, não tem credibilidade para ser advogado. E o que é o C? É o crime infamante. Tem gente que fala que é o... Ai, professor, é o crime inflamante, né? Inflamante é o que está pegando fogo, né? Não é o caso, é o crime infamante. Ou seja, para ser excluído, o advogado tem que ter cometido um crime e aí perde a sua idoneidade ou uma falsa prova para ingressar lá na OAB. E a suspensão? Suspensão é dinheiro. Ou é o F. O que é o F? Fraudar a lei, junto com terceiras pessoas. O que é o R? Reter abusivamente, ou mesmo extraviar, né? Extraviar o processo. Não teve uma questão que falou que o advogado extraviou? Vai ser suspenso, lazarento, né? E o que é o I? A inépcia profissional. Aquele advogado faz tudo errado, lazarento, tudo está errado, putz, grila, é um inepto. O inepto vai ser suspenso. E o C aqui é a conduta incompatível com a advocacia, que o legislador nos deu os exemplos, né? A prática do jogo de azar proibido, ao alcoolismo, pudim de cachaça, né? O tóxico, aquele pessoal que gosta de fumar um breuzinho, oh, delícia, fazer audiência muito louco, oh, que loucura, né? E a incontinência pública, aquele advogado, né? Que é o louco do campão, né? O cara lazarento, fica fazendo coisa aí, escândalo por aí. E todo o resto vai ser censura. Todo o resto vai ser censura. Pergunto a você que está aí nos acompanhando, o que o advogado fez? Ele distribuiu panfletos. O que mais que ele quis pôr? Quis pôr outdoor na cidade. Você vai responder para mim, com base no fique-frique, o que aconteceria com esse advogado. Volta para cá, volta para cá. Falsa prova para ingresso na OAB? Não, é distribuir panfleto. Não é isso aqui não. Puxa, então não é exclusão. Será que ele perdeu a sua idoneidade? Não, quem perde a idoneidade é quem cometeu um crime infamante. Distribuir panfleto é crime infamante? Não é, professor, não é. Distribuir panfleto é distribuir panfleto. Não é exclusão, não vai ser. Ele pegou o dinheiro de alguém? Não, ele distribuiu panfleto.
Puxa, mas ele não meteu, não pegou dinheiro da dona Lucrécia? Não, não. Ele fez outdoor. Então seria uma publicidade irregular, não é suspensão. Ele fraudou a lei, ele fez o DPVAT, fraude por DPVAT, alguma fraude desse sentido? Não. Está lá no Código de Ética, né, distribuição de panfleto. Então não é o caso de fraudar. Ele retirou um processo em carga? Não. Extraviou um processo? Não. Ele está distribuindo panfleto. Ele tem inépcia profissional, é aquela pessoa burra que faz tudo errado, aquele profissional. Não, também não é. Ele faz lá, está fazendo uma bobeira específica, que é o panfleto, e é a questão dos outdoors. É uma conduta incompatível com prática de jogo? Também não. Tóxico? Não. Alcoolismo? Pudim de cachaça? Não. Incontinência pública? Também não. Meus amigos, se não é exclusão e não é a suspensão, não está no Fique Frique, é censura. Pronto. Pronto, parabéns. O Fique Frique resolveu a questão. O Fique Frique resolveu a questão. Então, nós vamos ver aqui o que vai acontecer com ele. Ele receberá uma sanção de censura? É isso mesmo. Censura. Não está no Fique Frique. O que é? Não está no Frique é censura. Letra B. O advogado receberá uma sugestão de não mais proceder. Olha, Lazarento, não faz mais isso, tá? Não faz mais isso, né? Que bobeira, que coisa ridícula, isso aqui é horrível, né? Não é isso que funciona. Pois se trata de conduta desleal, aqueles que observam, realmente é uma conduta desleal, mas é por isso que ele vai tomar cacete aqui e vai levar uma censura, tá? A letra B está errada. E a letra C, receberá uma sanção de exclusão, pessoal. Também não é exclusão, não. Por que não é exclusão? Porque a exclusão seria apenas no caso do FIC, né? Falsa prova para ingresso na OAB, inidoneidade ou crime infamante, ou mesmo 3 suspensões, né? Quem tem 3 suspensões poderá ser excluído. Mas no caso do panfleto, não é um caso de exclusão, tampouco o caso de outdoor aí, né? Do outdoor. Por vulneração aos comandos do Código é que verde uma conduta. Então está errado aqui, está errado. E a letra D, poder-se-á ser aplicada a sanção de suspensão. Mas, meus amigos, a suspensão é dinheiro, não é o caso aqui. Ele não pegou dinheiro de ninguém, né? E a suspensão seria o FRIC. O que é o FRIC mesmo? Fraudar a lei junto com terceiros, reter os autos ou extraviar autos, inépcia profissional e a conduta incompatível com a advocacia. É o jogo de azar, alcoolismo, uso de tóxico e a incontinência pública escandalosa. Então não é a suspensão, é a censura. E olha que ele diz aqui a questão D, quer nos enganar. Ele fala aqui, ó, sanção que se amolda ao caso concreto, não é o caso narrado, podendo ser convertida em advertência sem constar na ficha do inscrito. Qual é a pena que pode ser convertida em advertência sem constar na ficha do inscrito? É apenas a censura. A censura pode sim ser convertida em advertência sem constar na ficha do inscrito e não a suspensão. Vocês lembram quais são as situações em que a censura pode ser convertida em advertência? Se o advogado for um ficha limpa, se o advogado tiver um cargo na OAB, se o advogado ele cometeu o deslize dele em defesa das prerrogativas, ou se o advogado fez uma defesa dativa e prestou relevantes serviços à OAB, né? Nesses casos, uma censura, se tiver uma dessas 4 situações, vai ser convertida em advertência sem constar na ficha do inscrito. Não há suspensão. Então, marcamos aqui a letra A. Será que está certo? Tcharam! Isso mesmo, receberá a pena de censura. Que questão legal, né? Legal, eu adorei essa aqui. Quando fala de sanções disciplinares, é uma matéria que eu particularmente sou muito afeito ao Tribunal de Ética lá do meu estado há muitos anos, então é gostoso falar de ética profissional no caso das sanções disciplinares por causa do Fique Frique, né? Que nos facilita a vida conforme a gente viu aqui. Perfeito, meus amigos? Vamos fortes, aqui é corpo fechado, aqui é peito de aço, rumo às 8 questões da tua prova. Valeu pela confiança.